linguagem dos deuses, os sons das pirâmides e a frequência que abre portais na Terra Antiga. Você já ouviu o som de uma pirâmide? Não estamos falando do eco comum dentro de uma câmara vazia. Estamos falando de vibrações específicas, tons que ressoam profundamente no corpo e na mente, como se estivessem tentando dizer algo. Sons que, segundo diversos pesquisadores, não deveriam estar lá. Sons que parecem carregar consigo um código, uma linguagem, mas não qualquer linguagem. A linguagem dos deuses. Desde os tempos antigos, pirâmides e templos foram tratados como portais para o divino, lugares onde o sagrado e o terreno se encontram. Mas e se essas construções não fossem apenas simbólicas? E se na verdade elas foram projetadas com precisão matemática e acústica para interagir com frequências específicas? Frequências que poderiam abrir portais reais, físicos para outras dimensões, para outras realidades, ou para mundos que ainda não compreendemos? Esse é o mistério que pesquisadores ao redor do mundo estão tentando decifrar. Por que tantas estruturas antigas, de diferentes culturas e continentes, compartilham a mesma característica em comum menos um comportamento acústico anormal? Na Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, cientistas detectaram que certos sons graves, quando entoados dentro da Câmara do Rei, criam uma ressonância intensa, como se o próprio monumento estivesse vibrando com vida própria. A frequência de 110 Hz em particular ativa uma vibração tão poderosa que pode ser sentida fisicamente por quem está ali dentro. Não é apenas som, é uma sensação, uma experiência. Esses efeitos não são exclusivos do Egito no Peru. No templo subterrâneo de Chavin de Huantar, as galerias internas criam uma distorção sonora tão intensa que os visitantes relatam vertigens, confusão mental e até experiências de dissociação. Stonehenge, na Inglaterra, arqueólogos descobriram que a disposição das pedras cria ecos controlados em datas específicas do ano. Göbekli Tepe, o templo mais antigo do mundo, colunas de 11.000 anos, parecem amplificar sons graves de maneira seletiva. Por que civilizações que nunca se comunicaram construíram estruturas que manipulam som com tanta precisão? A resposta pode estar em um conceito cada vez mais estudado: frequência como linguagem universal. Tudo no universo vibra, desde os átomos em nosso corpo até as galáxias em espiral no cosmos. A vibração é o pulso da existência, e quando um som atinge a frequência certa, ele pode moldar a matéria. Como mostram os estudos da cimática, menos onde ondas sonoras criam padrões geométricos perfeitos, em areia, água e até metais líquidos. Não por acaso, muitos desses padrões se parecem com os símbolos encontrados em templos antigos, como mandalas, flor da vida e espirais sagradas. Se essas construções foram projetadas para gerar ou amplificar certas frequências, talvez elas não fossem apenas locais de adoração, mas instrumentos tecnológicos, instrumentos capazes de alterar o estado da matéria, da mente e até do espaço-tempo. Relatos históricos mencionam sons vindos do interior das pirâmides, mesmo quando elas estavam vazias, sons graves, contínuos, que pareciam pulsar como um coração de pedra. Alguns pesquisadores colocaram gravadores de longo alcance e captaram vibrações persistentes, inaudíveis ao ouvido humano, mas perfeitamente identificáveis por equipamentos de som. Essas vibrações estão sempre ali, e elas não vêm do ambiente externo. Agora imagine, e se essas frequências forem chaves? Chaves que, quando reproduzidas com precisão, ativam mecanismos ocultos? Não mecanismos de alavancas e engrenagens, mas mecanismos de outro nível. Campos eletromagnéticos, geometrias de energia, padrões que se alinham ao planeta e, talvez, criam portas vibracionais, portais que, de acordo com antigos textos e mitos, conectam mundos. Mundos não apenas físicos, mas spirituais. Em várias culturas, há histórias de sacerdotes, xamãs iniciados que entoavam cânticos específicos em locais sagrados e então atravessavam para o outro lado. A tradição maia fala dos caminhos de som entre os mundos. Os egípcios deixaram relatos de barcos de luz usados pelos faraós em sua jornada, após a morte sempre iniciada por um ritual sonoro. Os tibetanos falam de portões sonoros em cavernas. Os sumérios descreviam palavras que criam passagens. O padrão é claro. O som sagrado era a chave para algo muito maior. O mais curioso: alguns desses sons são universais. Em diferentes culturas, repete-se o uso do tom on, ou variações semelhantes, um som grave e vibrante
que parece ecoar não apenas no ambiente, mas dentro da própria mente. Meditadores relatam estados alterados de consciência ao entoar esse som por longos períodos. Frequências como 432 Hz, 528 Hz e 963 Hz são associadas à cura, ao despertar espiritual e à expansão da percepção. E esses números aparecem com frequência nas medidas das pirâmides, nos alinhamentos dos templos, nos próprios ciclos astrológicos antigos. Seria coincidência? Ou os antigos sabiam algo que esquecemos? Talvez as pirâmides não sejam apenas símbolos. Talvez sejam instrumentos cósmicos, estruturas construídas com uma tecnologia baseada não em eletricidade, mas em ressonância, harmonia e som. Talvez cada pedra, cada câmara, cada angulação tenha sido feita para criar respostas específicas do espaço ao redor, como uma orquestra silenciosa que só responde quando tocamos a nota certa. Mas a pergunta que mais assusta é: para onde esses sons nos levam? Será que os portais que essas construções ativam conduzem a locais físicos secretos, menos como túneis, câmaras ocultas, cidades subterrâneas? Ou seriam portais vibracionais, capazes de mover a mente, a consciência ou até o corpo para outras realidades? Pesquisadores russos realizaram testes com ondas escalares e campos de ressonância e descobriram que em determinadas frequências o tempo e o espaço apresentam flutuações pequenas, mas reais. Bússolas giram, relógios atrasam, as leis normais da física parecem vacilar. Na prática, seria possível atravessar uma membrana vibracional e sair em outro ponto do espaço, ou, como sugerem algumas correntes da física moderna, em outra dimensão. Os registros de quem passou por isso, ou afirma ter passado, são inquietantes. Sensações de descolamento do corpo, percepção do tempo alterada, sons vindo de lugares que não existem, e visões que desafiam a lógica. Será que esses fenômenos são apenas psicológicos, ou são reações reais a portais ativados por frequência? E se alguém menos ou algo estiver do outro lado? E se essas estruturas antigas foram deixadas como portais permanentes? Portais que se abrem apenas para quem conhece a sequência sonora correta? Uma espécie de senha acústica. E mais, será que estamos prestes a redescobrir como usá-las? Em tempos modernos, músicos, cientistas e buscadores espirituais têm se reunido para testar sons em locais antigos. Gravaram cânticos na Câmara do Rei, reproduziram frequências específicas em templos maias, usaram harpas, sinos, taças tibetanas e sintetizadores para simular os antigos tons. Em muitos casos, os efeitos foram imediatos: alterações no campo eletromagnético local, aumento de atividade cerebral involuntários e, em alguns casos, falhas inexplicáveis em equipamentos eletrônicos. Estamos, pouco a pouco, despertando algo adormecido. Talvez o som seja a última fronteira que nos separa do verdadeiro conhecimento ancestral. Uma fronteira vibracional que exige mais do que ciência. Exige consciência. Porque no final das contas, a linguagem dos deuses não é falada com palavras. É sentida com o ser, e ela ainda ressoa. Nos templos, nas pirâmides, na terra e talvez dentro dunas. Talvez o maior portal não esteja no chão de pedra, mas na mente que reconhece a frequência correta, porque aquele que escuta verdadeiramente não precisa ver para atravessar.